Família Resenha Verde e Branco, chega ao fim a temporada 2025 para o nosso Verdão. Ela que termina de forma vexatória, na minha opinião, né? Por todo o investimento que foi feito nessa temporada e os resultados não vieram. Palmeiras que perdeu o Paulista pro Corinthians, perdeu a Copa do Brasil pro Corinthians, a Libertadores pro Flamengo, o Brasileirão pro Flamengo. E mostra, né, cara? Escancara muitos erros de planejamento, muitos erros na formação da equipe, né? Na montagem dos 11 titulares. E, cara, ontem o Palmeiras ganhou de 3-0 do Galo. E fica a dúvida, né, cara? Como que um time quer jogar depois que a vaca já foi pro brejo, né, cara? Depois que já perdeu o campeonato. O curioso caso do time que quer jogar depois que já perdeu o campeonato. Então, isso agrava ainda mais, na minha opinião, né? O fato do Abel ter entrado com reservas lá contra o Grêmio, ter entregado o campeonato antecipadamente, que a gente viu que poderia ter levado para a última rodada, poderia ter feito um esforço a mais para conseguir os títulos, né? E na verdade, o que a gente viu foi um time que se poupou e poupou também seu futebol na final da Libertadores, fazendo um jogo pífio, né? Então, humildemente, peço o like de vocês, se inscreva aí no nosso canal, porque são coisas que acontecem no Palmeiras que não dá para explicar, cara. Mostra também, né, que a estratégia adotada pelo Abel Ferreira na final da Libertadores foi totalmente errada. Ali ter saído com 3 zagueiros, né, fez com que os nossos laterais não conseguissem jogar, ficassem presos ali na marcação. O time ficou engessado, ficou previsível. E hoje, num passe de mágica, ele tirou o terceiro zagueiro, o time começou a jogar, começou a fluir ontem, né? Então, cara, não dá pra entender algumas escolhas do Abel. Como eu já falei aqui em outros vídeos, é um monstro, é um gênio, maior da nossa história. Mas tá muito teimoso ultimamente, com umas convicções que estão prejudicando o Palmeiras, essa é a verdade. E eu acho que tem que ficar esse ano de reflexão pro Abel, né, cara? Pra ele entender, pra ele parar com essas teimosias, ver que o time tá indo bem de uma forma, manter dessa forma e não ficar inventando, né, cara? É muito triste você entregar um campeonato assim de forma tão antecipada. Abel, que foi na coletiva, falou que o campeonato tava entregue, depois lá contra o Grêmio colocou o time em reserva. E, cara, você vê que dava, né? Você vê que dava, você vê que se não tivesse entregado, se não tivesse feito essa palhaçada, o Palmeiras poderia estar brigando aí pelo título. Mas agora o que serve é de lição, né, cara? Fazer um balanço aí dessa temporada pífia. Uma temporada de muito investimento e pouco futebol. Abel tem que se reinventar, o time tem que também assumir o protagonismo. Alguns jogadores se esconderam nesse final de temporada. Então, o sentimento que fica pro torcedor palmeirense é de muita tristeza, cara. Um sentimento de tristeza, um sentimento de incapacidade, um sentimento que dava para ter ido melhor nos 2 títulos se não fosse algumas escalações, se não fosse essa coisa de poupar. Pô, eu sou seu jogador, cara. Pô, fala, faltam 4 jogos aí para acabar o ano, pra gente se consagrar campeão brasileiro e Libertadores. Pô, quer descansar, irmão? Descansa depois, mano. Depois que você entrar pra história, você descansa de forma plena, com dever cumprido. Agora vai todo mundo descansar com um monte de vice nas costas, um monte de ponto de interrogação de como vai ser a próxima temporada, tanto na diretoria, como no elenco, como na torcida, como no treinador. A torcida vai continuar a mesma, né, cara? Continuar empurrando, fazendo de tudo pelo Palmeiras. Mas eu não entendo como que não tem essa aproximação do seu torcedor com a diretoria, né? Uma guerra da qual quem perde é só o Palmeiras. Então, uma temporada para fazer um balanço de todas as coisas erradas que foram feitas, contratações erradas da diretoria, times mal montados pelo treinador, jogadores que não assumiram o seu protagonismo e não fizeram jus ao valor do que vieram. Então é muita coisa errada que o Palmeiras precisa melhorar para o ano que vem. E a gente espera que melhore, né, cara? A gente espera que o Abel consiga voltar a ser aquele Abel,
Pare de ficar justificando, pare de ficar colocando coisas do passado à tona agora e volte a ser aquele Abel trabalhador, aquele Abel inovador, aquele Abel que não tem medo. E para de ser esse Abel retranqueiro, esse Abel que quando pega times mais qualificados não consegue jogar. Então, é até um tapa na cara do torcedor, né, cara? Meter um 3-0 quando não tá valendo nada e ter jogado melhor do que a final da Libertadores. O time tava com vontade depois que perdeu tudo, cara. É inadmissível. Mas é isso, né? Primeiro ano aí na era Abel Ferreira sem títulos. Uma hora ia acontecer. E espero que isso sirva de lição para todo mundo, para que 2026 não se repita os fracassos que foram feitos nesse ano. É o Resenha, tamo junto.